Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal que de belo só tem eu. Eu amei falar isso da última vez. Sem brincadeiras hoje, porque hoje a gente vai falar de 3 seitas macabras. Eu acho que a gente já fez um vídeo, quando que foi esse vídeo? No especial de Halloween fizemos um vídeo trazendo algumas seitas macabras e cá estamos nós pra trazer mais 3 dessas coisas loucas que as pessoas acabam acreditando e talvez perdendo a vida no final. Uma delas, inclusive, é tão sinistra que fez mais de 400 vítimas. Mas enfim, antes de qualquer coisa, já pega essa pipoca, prepara o seu miojo, se inscreve no canal pra gente chegar a 4 milhões e vamos pro vídeo. A primeira é o ramo davidiano. Era uma seita que tinha sede perto de Waco, que fica no Texas. Ela começou em 1955 e derivava do grupo religioso davidiano da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1981, um cara chamado Vernon Howell entrou para essa seita davidiana. Ele era um jovem que vinha de uma família problemática, ele já tinha um antecedente aí criminal de ter tido relações com uma pessoa menor de idade. E aí tava tendo uma disputa dessa seita pra ver quem que ia ser o novo líder e acabou que o bendito acabou virando o líder religioso dessa seita, mais conhecido como líder supremo dos davidianos. E aí ele mudou o nome dele pra David Koresh. A partir daí ele começou a ser visto como o último profeta, tendo o mesmo nível espiritual, de acordo com eles, de Jesus quando foi batizado. Seus ensinamentos bizarros sobre a Bíblia e a sua interpretação sobre o Apocalipse acabou atraindo muitos seguidores pra essa tal seita. O povo não tem mais o que acreditar, não. Tipo assim, vai jogar uma bola, sabe? Vai lavar uma louça, pelo amor de Deus, pra ficar entrando em seita do nada. Pra preparar os seguidores dele pra esse suposto apocalipse que ia ter, o David preparou um exército chamado Exército de Deus. E aí ele começou a acumular um arsenal de armas. O que essas pessoas iam fazer com essas armas? Eis a grande questão. Esse arsenal, né, enfim, tudo isso aí que eles estavam fazendo era numa região chamada Mount Carmel. Aí ele também começou a introduzir uma ideia nova na cabeça desses novos seguidores dele, que era a ideia de casamentos espirituais, que consistia em se casar com mulheres de várias idades. Inclusive, acredita-se que ele teve pelo menos 10 filhos com essas mulheres todas. Essas acusações, tanto de abuso sexual quanto de tráfico de armas, levou o Departamento de Polícia dos Estados Unidos a cercar o complexo lá que eles moravam com 76 agentes altamente treinados. Esse cerco, eles ficaram lá durante 51 dias. E apesar de muitas negociações e eles terem acabado, né, liberando alguns dos membros da seita, que inclusive sua maioria eram menores de idade, no dia 19 de abril de 1993, a polícia resolveu invadir o local que eles ficavam. Os agentes lançaram aquelas bombas de gás lacrimogêneo, houveram alguns disparos, uma troca de tiros e horas depois começou um grande incêndio no local. Em questão de minutos, o local acabou virando cinzas e as 79 pessoas, os 79 membros daquela seita acabaram falecendo. Por fim, não foi possível determinar os motivos desse incêndio ter começado e o David, que era o dono da seita, acabou falecendo com um tiro na cabeça. E não se sabe se ele mesmo tirou a sua vida ou se algum dos agentes tirou a vida dele. A próxima seita se chama Heaven's Gate. Heaven's Gate, que na tradução é basicamente Portão dos Céus. E é considerada uma das primeiras seitas criadas na internet. Ela foi fundada no início dos anos 1970 por Marshall Applewhite e a esposa dele, Bonnie Needles. E essa mulher era uma enfermeira e eles se conheceram dentro de uma clínica psiquiátrica. Aí a questão, eles se conheceram porque ele tava lá internado e ela era enfermeira. Essa história vai ser boa. Eles viajaram Estados Unidos afora procurando, né, membros para essa seita, que eles chamaram esses membros de a tripulação. E aí eles acabaram se firmando, né, firmando a seita ali no sul da Califórnia. A esposa dele, a Bonnie, acabou morrendo em 1985, mas isso não parou ele de continuar com a congregação, que cada vez mais tinha mais membros. A filosofia do grupo era uma mistura de crenças da igreja presbiteriana com
OVNIs. O que isso faz sentido, eu não sei. O Marshall pregava que ele era o advento de Cristo, que Deus era um alienígena e o fim do mundo estava próximo. Isso daí é basicamente em todas as seitas, né? O fim do mundo está próximo, para mim realmente está, mas seguindo. Nos sermões dele, ele combinava ficção científica com o Antigo Testamento. Que loucura sem fim, mas era o que ele fazia. Foi assim que ele conseguiu convencer os seus seguidores a comer um purê de maçã e algumas doses de vodka. Dessa forma, as almas deles seriam liberadas e ascenderiam a uma nave espacial que viajava no rastro do cometa Hale-Bopp, que passou no dia 1º de abril de 1997. E assim, enfim, eles entrariam nessa nave espacial e chegariam no novo lar deles. Aí, no dia 26 de março de 1997, a polícia encontrou os corpos de 39 pessoas, incluindo o do Marshall, cobertos com mantos roxos, sacos plásticos na cabeça e vestidos com moletons pretos e brancos e um tênis da Nike, bem específico. Todos eles estavam iguais. E também todos eles estavam envenenados, né? Esse purê com essa vodka aí estava batizado, a certeza. E acabou. É isso. Não temos informações sobre? Morreu, acabou a seita. Acabou a seita. Era isso. Essa próxima seita aqui, muita gente ainda procura e segue os mandamentos, enfim, não sei o que se segue, mas pessoas ainda querem fazer parte dessa seita. Mas vamos pra ela. Ela se chama Igreja Internacional das Boas Novas. E ela é muito recente, tá? Nas primeiras semanas de abril de 2023, logo aqui, um homem entrou em contato com a polícia dizendo que tanto a esposa dele quanto a filha tinham deixado Nairobi pra se associar a uma seita. Elas foram pra uma comunidade, né, no condado de Calife e nunca mais voltaram. Quando a polícia entrou pra investigar, né, entender o que estava acontecendo, pra onde elas tinham ido, eles descobriram pessoas quase morrendo e outras já mortas em covas rasas. 15 integrantes do grupo foram resgatados pela polícia e disseram que eles receberam ordens de morrer de fome para encontrar Jesus. Os 15 seguidores estavam em péssimas condições e 4 dessas pessoas acabaram falecendo a caminho do hospital. Nas 3 semanas seguintes, a polícia estava lá vasculhando, investigando esse local que tinha 800 acres e eles acabaram encontrando mais sepulturas rasas e mais pessoas quase falecendo. E aí que é o babado, né? Que os primeiros corpos recuperados dessas sepulturas eram em sua maioria de crianças. A polícia, inclusive, diz que em uma dessas sepulturas tinham 5 membros da mesma família. Eram 3 crianças e os pais dentro da mesma cova. Uma das sepulturas tinha até 6 pessoas dentro delas e outros corpos não foram sepultados, foram só deixados ali. As autoridades também encontraram várias pessoas já, tipo assim, esqueléticas, sem comer, né, que elas estavam lá com a ordem de não poder comer para poder encontrar Jesus, então as pessoas estavam com fome, definhando literalmente, e uma dessas pessoas, inclusive, tinha sido enterrada viva. E ele ficou lá durante 3 dias e posteriormente ele foi levado para o hospital para ser tratado. As autoridades acreditavam que um número desconhecido de pessoas desaparecidas ainda estavam dentro da mata e que essas pessoas estavam fugindo das autoridades enquanto elas ainda estavam praticando esse jejum para encontrar Jesus. Também foi relatado que os seguidores dessa seita estavam atrapalhando as autoridades para achar outras pessoas, enfim, eles estavam não querendo que a seita acabasse, sendo que a seita fazia eles falecerem. 110 mortes foram relatadas até o dia 28 de abril de 2023, incluindo 8 que foram resgatados, mas acabaram falecendo depois. A maioria dessas mortes eram crianças e o segundo maior grupo eram mulheres. A Cruz Vermelha do Quênia afirmou no dia 26 de abril que 311 pessoas, incluindo 150 menores de idade, estavam desaparecidas. E aí, no dia 28 de abril, o número de desaparecidos já tinha ido para 360. Um cara chamado Mackenzie, que era o líder desse grupo, e mais 21 membros do grupo foram julgados e presos ainda no mesmo ano, de 2023. Segundo os detetives da unidade de homicídios, o Mackenzie, esse líder da seita, ele fazia uma lavagem cerebral na cabeça dos membros, usando a teologia do fim dos dias de William Branham, e convenceu eles que a fome poderia acelerar o processo da fuga dessa vida para encontrar
encontrar Jesus. Ainda no ano de 2023, o número de corpos encontrados passou de 400. E pra finalizar, né, porque já deu dessa seita, que ainda tem gente que segue, que pra mim isso é surreal, eu vou falar de uma seita que provavelmente vocês não conhecem, poucos devem conhecer, que é a seita nazista do Chile. Essa seita foi batizada de Colônia Dignidade, que foi sede de uma das seitas mais obscuras que a humanidade já teve notícia. Entre os anos de 1961 a 2005, se criou um cenário de inferno controlado por Paul Schaeffer. Esse cara era um ex-enfermeiro que submeteu 300 pessoas a castigos e manipulação mental. Nesse local era normal crimes como pedofilia e escravidão. Mas, caso vocês queiram que eu conte mais sobre esse caso, sobre essa seita, eu posso fazer um vídeo só sobre ela, porque tem muita história pra contar, mas aí vocês me deixem saber aqui nos comentários que eu faço pra vocês. E em falar nisso, eu tenho uma novidade pra vocês, que é, muitas vezes as pessoas elas não têm tempo de assistir um vídeo vendo o videozinho, mas tenho uma nova solução pra vocês que gostam de ver os meus casos e, enfim, ouvir sobre. Eu criei um podcast no Spotify, é só vocês botarem lá no Spotify Histórias Bizarras da Fefe, que vai estar lá pra vocês ouvirem no carro, tomando banho, não sei o que fica mais fácil pra vocês ouvirem se vocês quiserem ouvir só no ouvido. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, um beijo, fiquem com Deus, fui!